pessoal, estamos no ar com você, com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos, fundos de investimento, gestão de patrimônio, aqui na BMC News, sempre trazendo aí esse bate-papo do almoço da Faria Lima, aqui para você, telespectador. E nessa semana nós estamos com uma programação especial em homenagem à Semana das Mulheres, batendo papo sempre com grandes gestoras referência no mercado de investimentos e lideranças femininas. E para o bate-papo de hoje, temos aqui alguém muito especial. A gente teve que casar muito bem a agenda para conseguir trazer esse nome aqui para vocês. Nós vamos falar com a Cláudia Salles, que é CEO da Vita Investimentos nos Estados Unidos, para bater um papo com você sobre investimento no exterior. A Cláudia tem passagem por grandes bancos estrangeiros aqui no Brasil, Deutsche Bank, ABN, enfim, tem um currículo muito vasto e muita experiência, muita bagagem para compartilhar com vocês, nossos caros espectadores. Cláudia, muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Felipe, é um prazer estar aqui, muito feliz de poder estar partilhando essa tarde aqui com vocês. Maravilha. Cláudia, conta um pouquinho pra gente, antes até a gente começar a entrar nos temas hard dessa parte de investimento no exterior, como foi essa condução de carreira, né? Você fez sua carreira aqui no Brasil e foi mais recentemente lá para os Estados Unidos, não é isso? Como foi essa mudança de carreira? O que puxou o carro? Você foi buscar uma posição nos Estados Unidos e eventualmente construir sua família e vida lá? Ou não? Você foi por motivos pessoais e encontrou essa posição lá nos Estados Unidos? Interessante essa pergunta e muita gente me pergunta isso, porque eu acho que é uma curiosidade das pessoas, né? Como é que você foi parar nos Estados Unidos, enfim, como é que é a vida lá? E, na verdade, eu trabalhei aqui no mercado financeiro por mais de 25 anos em grandes bancos estrangeiros, focada em grandes clientes corporativos, fazendo operações estruturadas. E aí, num certo ponto, em 2015, eu decidi sair do mercado financeiro e planejar a minha ida para os Estados Unidos por motivos pessoais. Então, a família decidiu se mudar. Foi muito bom, eu tirei um período de sabático, que foi até que longo, mas me pareceu curto, claro. E depois de 2, 3 anos, eu conheci a Vita, que na verdade tínhamos já um relacionamento de longo prazo com o sócio fundador, o Ricardo Guimarães, e me tornei sócia da Vita Investimentos no Brasil, que é uma consultoria financeira independente, que não é ligada a nenhum banco, a nenhuma corretora, que está sempre ligada no cliente, buscando os melhores interesses do cliente. E daí abrimos o braço da Vita nos Estados Unidos, que é uma Registered Investment Advisor. Então, na verdade, eu fui por motivos pessoais e hoje a gente toca o business lá, também participa do business aqui, então é muito bom, muito interessante. Maravilha. Então agora a gente já pode ir para as tradicionais perguntas duras, perguntas difíceis do programa. Por que o investidor deveria buscar alternativas de investimento no exterior se a gente tem a maior taxa de juros do mundo hoje aqui? Muito bem. Bom, um dos pilares de investimentos, né, teoria de investimentos, é justamente a diversificação, né? E hoje está na moda falar em investir no exterior, mas na verdade é realmente muito importante ter diversificação no seu portfólio, tanto geográfico como em classe de ativos, né? Por quê? De uma forma bem simples, né, o ditado da avó, se você colocar todos os ovos na mesma cesta e ela cair, você fica sem nada. Na prática, como é que funciona? Se você tem todos os seus investimentos no Brasil, vamos supor, e o Brasil passa um período de crise, você vai ter uma perda drástica. Então, quando você olha para a manutenção do patrimônio da família no longo prazo, você precisa ter uma diversificação geográfica para que, no momento de crise, num lugar ou em outro, você esteja protegido de uma certa maneira e as perdas não sejam tão agressivas, né? Então, é muito importante a diversificação de portfólios. Tem um termo que a gente usa no mercado, até vejo menos na academia, que é a questão do home bias.
né? Todo investidor no mundo inteiro tem um pouco, mas parece que aqui no Brasil tem até um pouco mais, né? Você poderia ajudar a explicar para a nossa audiência o que é o home bias e se ele por que ele é mais forte aqui no Brasil? Sem dúvida. O home bias é justamente aquela sensação que todos nós temos de estar mais confortáveis com coisas que nós conhecemos. Eu acho que, como você falou, né, na academia, na vida pessoal, nos investimentos, é a mesma coisa, né? Não é diferente. Então, é natural que o investidor, não só no Brasil, no mundo todo, esteja mais confortável com os investimentos no mercado que ele conhece, os produtos que ele conhece, o banco que ele conhece, a corretora que ele conhece. Então, é normal que o brasileiro prefira investir em empresas brasileiras, deixar o dinheiro no país. Muitas vezes a gente escuta muito isso: nossa, não, mas como é que eu vou mandar o dinheiro para fora, e como é que é lá, e não sei as leis, não sei os players. Então é uma coisa normal. Eu acho que no Brasil isso pode ser sim mais acentuado por dois motivos na minha visão. Porque a taxa de juros, justamente o que você falou, é historicamente muito alta, né? O que faz com que muitas pessoas pensem: para que eu vou me importar com outras coisas se essa taxa de juros é alta, né? E o outro, que eu também vejo nos Estados Unidos, que é uma coisa interessante, é a questão do país continental, né? É um país com uma área geográfica tão grande que muita gente acredita que não precisa olhar para fora, né? E acaba ficando mais dentro do Brasil mesmo. Então, eu acho que esses são os dois motivos pelos quais talvez o home bias no brasileiro seja mais forte. O que eu discordo, eu acho que realmente o mundo está tão globalizado, existem tantas oportunidades e tantas realidades diferentes que a gente pode se beneficiar, então a gente deveria sim explorar essa diversificação geográfica também. Olhando quase que pessoalmente, né, eu gosto muito de ações, né? Eu gosto de brincar, de selecionar as ações. Eu sei que a boa parte, 80% da rentabilidade da sua carteira é selecionada no asset allocation, no stock picking, mas stock picking é divertido, né? Então eu gosto de brincar, selecionar minhas ações. Mas quando eu penso em investir aqui no Brasil, eu gosto de olhar a empresa, né? Poxa, vou investir num determinado banco, aí você vai lá na agência, né? Ver como é a experiência do cliente. Quando eu penso em investir, por exemplo, nos Estados Unidos, a primeira dor que me vem à cabeça é: muitas dessas empresas eu não conheço, mas outra coisa que pesa também, que são muitas opções. Diferente daqui que a gente tem 400 papéis, é muito difícil você... Aqui no Brasil, qualquer empresa da Bolsa, alguém já ouviu falar, né? São 400 papéis de empresas grandes, então você conhece. No mercado americano isso é muito diferente, né? E aí, uma coisa que eu sinto justamente de dificuldade, justamente ter alguém que faça essa proximidade. Você comentou da Vita ter operações lá, vocês têm um escritório lá, não é isso? Sim. Então, se eu quiser, por exemplo, investir aqui no Brasil, eu consigo contactar o escritório americano para tirar esse tipo de dúvida, para ter alguém que está vivendo lá o dia a dia do mercado para fazer essas perguntas? Fala, olha, o Chase aí, eu estava pensando em comprar, o atendimento tá bom? Dá para fazer isso? Olha, a gente tem o escritório lá sim, a gente está no dia a dia do mercado lá, a gente faz a curatela de produtos americanos através dos Estados Unidos, mas nós acreditamos... É legal fazer stock picking e a gente entende, muitos clientes gostam realmente de ter uma parte do patrimônio alocada para isso, mas se você pensar racionalmente, né, os bancos, os gestores, então os grandes asset managers, eles têm equipes gigantescas com vários analistas cobrindo setores, empresas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Então, racionalmente, qual que é a vantagem individual da Cláudia, né, ou do Felipe, de realmente ter um edge ali para escolher uma ação em detrimento da outra? A gente acha que o nosso tempo, o nosso valor agregado ao cliente vai ser melhor se a gente escolher bons gestores, que
que são aprovados em comitê e que a gente acompanha com frequência. A gente olha o que está na carteira, a gente faz calls para entender o que esse gestor está pensando, faz sentido com a nossa cabeça macro, e aí alocar através desses gestores. Mas claro que ter um escritório lá, estar no mercado lá, poder estar com esses gestores lá, estar com os bancos parceiros lá, com as corretoras parceiras e tudo mais, claro que faz diferença nesse conhecimento de produtos e acompanhamento de produtos. Muito bem, excelente ponto. Mas, e aí, ainda nessa ponte, né, das dificuldades de olhar para outros ativos, de olhar para os ativos no exterior, qual é a principal porta de acesso para quem está começando, quem está aqui no Brasil, quer começar a olhar para os mercados estrangeiros, para começar a investir no exterior? Então, eu acredito que para clientes menores, né, a coisa mais básica que você pode fazer é investir num fundo cambial, né? O fundo cambial você investe desde o Brasil, não tem que ser investidor qualificado e você vai estar exposto a moedas externas. Na sua maioria, a gente acaba aplicando em dólar e a gente gosta de ter dólar na carteira, mesmo de clientes menores, né? Em segundo lugar, uma coisa muito boa é que de uns anos para cá, vários fundos estrangeiros de bons gestores, que inclusive a gente escolhe e acompanha lá fora, abriram para brasileiros no Brasil. Então, hoje, os investidores têm essa oportunidade de investir diretamente nesses fundos estrangeiros, direto do Brasil, e está realmente exposto a uma carteira global, né? Totalmente fora do Brasil. E aí, claro que a terceira parte, e que acho que faz sentido a partir de um certo valor de patrimônio, é abrir conta no exterior, mandar o dinheiro para fora e aí montar um portfólio diversificado no exterior. E na hora de montar esse portfólio diversificado no exterior, quais são os canais de acesso? Você comentou sobre fundos cambiais, você compra aqui no Brasil mesmo, mas se você quiser montar essa posição no exterior, você precisa ter uma estrutura local, você consegue criar, formar essas aplicações a partir de contas globais aqui no Brasil? Qual o caminho, qual o passo a passo para quem quer ir alçando esses novos voos? Então, como eu falei, acho que o segundo passinho, né, seria justamente investir nesses fundos que dão acesso para o investidor aqui, desde o Brasil, na conta dele no Brasil mesmo, tá? Em algumas plataformas. Então, o investidor não tira o dinheiro do Brasil, ele simplesmente compra esses fundos internacionais que estão abertos para os investidores brasileiros. E o outro passo, sim, daí realmente precisa abrir uma conta no exterior, e aí existem vários parceiros, né, que são muito bons e depende muito do perfil do cliente, um faz sentido ou o outro. Abrir essa conta no exterior, reenviar os recursos através de operações de câmbio e aí montar um portfólio que seja adequado para cada um dos clientes, de acordo com o seu perfil de risco e sua história de vida, e que, mais importante, que também converse com o patrimônio do cliente no Brasil, né? As coisas não podem ser desconectadas, elas têm que fazer sentido como um todo. Muito bem. O perfil do brasileiro que tem buscado esses investimentos no exterior muda com o tempo? Tem mudado? Sem dúvida. Eu diria que há não muitos anos atrás, somente os clientes assim muito ricos acabavam investindo no exterior, né? Realmente as famílias que tinham muitos recursos faziam esse caminho de abrir contas, investir lá fora, enfim, tudo mais. E hoje a gente vê que, primeiro, através desses fundos que dão acesso desde da sua conta no Brasil mesmo, né, fundos estrangeiros. E depois várias plataformas também que dão acesso a clientes menores, né, até de varejo, a abrirem contas e fazerem seus investimentos lá fora. Aqui vale falar que isso é muito bom, eu acho que é uma democratização dos portfólios internacionais, globalizados, e isso sem dúvida agrega valor para o brasileiro que quer investir, mas não é tão simples assim realmente investir no exterior. Então, é importante ter carteiras com bons produtos, em que a correlação entre os produtos seja baixa, justamente para atingir a diversificação,
que tenha várias classes de ativo, então não só ações ou não só renda fixa, mas pelo contrário, um pouco de renda fixa, um pouco de ação, um pouco de multimercado, um pouco até de alternativos, eventualmente REITs, que são como fundos imobiliários, né? No Brasil, precisa, claro, analisar a situação como um todo, mas não é tão simples assim investir no exterior. Então, é muito bom. E para começar com um valor pequeno, eu acho que cada um pode fazer, mas se for um plano, né, de realmente manutenção de patrimônio e tudo mais, às vezes vale a pena ter o auxílio de um bom profissional. Muito bem, tem uns comentários aqui, o Helder comentou que o buy é fácil, o hold é que é difícil. Olha, Helder, até diria que o hold é fácil, né? Porque especialmente quando você compra e a ação cai, o difícil é vender depois, né? Então, o Regis comentando aqui de maneirar as perguntas, né? A gente está aqui para fazer as perguntas difíceis mesmo. Não, as nossas perguntas precisam ser monetizadas, não precisam, né? Mas a gente pede aquele like de coração para quem está acompanhando a gente no YouTube. Cláudia, outro ponto interessante, quando o brasileiro vai fazer esses investimentos no exterior, quais são os principais países que eles buscam? Eu diria que a grande maioria dos recursos vão realmente para os Estados Unidos, né? Mas a partir dos Estados Unidos existe um acesso ao resto do mundo todo com muita facilidade. Então, acho que uma outra parte de recursos acaba indo para países desenvolvidos, por exemplo, na Europa, e uma outra parte para a Ásia, especificamente China, né? Que é uma coisa que a gente também gosta e recomenda. Muito bem, mas ainda tem essa concentração americana, né? Sem dúvida nenhuma. E, de novo, cada cliente é um cliente, é sempre preciso analisar o perfil de risco. Então, mesmo que a gente recomende um produto ou outro de forma geral, para cada cliente é um caso, né? E precisa ser estudado com cuidado se vai ser alocado aqui ou ali, mais nesse produto, mais naquele e tudo mais. Muito bem, então batendo esse papo hoje com a Cláudia Sarli, CEO da Vita Investimentos nos Estados Unidos, sobre especialmente investimentos no exterior e naturalmente um pouco de alternativas de composição de carteira, né? Muito bem, Cláudia, quando esse investidor brasileiro busca alternativas de investimento no exterior, eu comentei aqui do picking de ações, mas o mercado de renda fixa globalmente é substancialmente maior que de ações, inclusive, né? Como funciona essa busca? Os investidores brasileiros têm buscado ativos de renda fixa no exterior ou quando eles olham para fora, geralmente já tem essa pimentinha do risco? Eu acho que depende muito do momento. Hoje, né, com essa alta global de taxa de juros no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos, a renda fixa é uma coisa que está bastante interessante, né? Então, realmente, hoje você consegue montar carteiras no exterior com menos risco, porque certamente a renda fixa tem menos risco, né, do que renda variável e outros produtos. Então, níveis interessantes de juros para a renda fixa. Mas não é sempre assim, né? Por isso que é importante ter de tudo na carteira e também fazer grandes movimentações, né? Quando a gente fala, teve uma perda específica ou foi um ano difícil, eventualmente, é difícil o hold, né? Que o nosso espectador comentou, a gente precisa sempre olhar isso no longo prazo, né? Então, trocar de posições com muita frequência não é uma coisa que costuma agregar valor para os portfólios. É claro que as posições têm que ser revistas, né, em grandes movimentos, mas no geral ficar investido é a melhor forma de ter um bom rendimento no longo prazo. Maravilha. Pessoal, mais uma vez estamos aqui batendo esse papo com a Cláudia Sarli, da Vita Investimentos, sobre investimento no exterior, investimento estrangeiro, aqui do Brasil, além de home buyers e toda a teoria que circunscreve esse assunto. Estamos também acompanhando sua pergunta aqui no chat, seu comentário, então deixe seu like, compartilhe o link com os colegas e você que está chegando agora, ainda não conhece o canal da BMC News, faça a sua inscrição, deixe sua inscrição ali, clica no sininho
e não perca mais nenhum Você com Dinheiro. Agora nós vamos para o primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. BMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos no ar com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui na BMC News, com a participação mais do que especial da Cláudia aqui da Vita Investimentos, batendo esse papo com a gente sobre investimento no exterior. E eu vou reforçar a mensagem do Helder ali. Amassa esse like aí, pessoal. Senta o dedo aí no like, mande seu comentário, tire suas dúvidas. Também fique à vontade para explorar esse canal. Vamos beber aqui da fonte de conhecimento da Cláudia, né? Então a pergunta agora vai um pouco na contramão. O que não fazer ao investir no exterior? É até engraçado, né? Porque quando os clientes vêm para a gente, né, como consultoria, nós obviamente recebemos a carteira anterior para analisar e nada, nunca é feito de um dia para o outro, é sempre um processo, né, de alteração. E geralmente as carteiras no exterior que vêm para a gente são justamente as que a gente não recomenda, que é o quê? É a questão do home bias. O cliente manda o dinheiro para o exterior e investe em ativos brasileiros no exterior. Então, o que a gente mais vê são carteiras com bondes de empresas e grandes bancos brasileiros, né? Justamente onde o cliente se sente confortável. Mas quando o cliente faz isso, ou o parceiro recomenda isso, né? Justamente a diversificação, que era o objetivo principal, o cliente perdeu, né? Então, o que eu costumo falar, se o seu emprego está no Brasil, a maior parte do seu patrimônio está no Brasil, seus imóveis estão no Brasil, você mandou um pedacinho para o exterior, você vai comprar mais Brasil? Não faz sentido, né? Então, é justamente
o que a gente não recomenda. A gente gosta de acessar esses ativos globais, tem muitas oportunidades, é um universo imenso, como você mesmo comentou. Você monta uma offshore em Cayman, né, uma empresa de investimento lá e compra todo o seu patrimônio bonde do Banco do Brasil, né? Emitido. Mas está dólar mais 6 para investir em Banco do Brasil, né? Você podia ter feito isso aqui, né? Montado um hedge. Falando em montar hedge, eu sei que você teve uma parte da sua carreira também com operações estruturadas, eventualmente emissão de dívida. Sim. Deixa eu te perguntar isso um pouco agora na cadeira de investimentos. Quando vocês olham, né, essas carteiras brasileiras no exterior, existe o princípio de diversificar no negócio, mas é comum que vocês também travem hedge na carteira, então montar carteiras de ativos estrangeiros, mas em reais? Não. Quando a gente leva os recursos para fora, a gente gosta de deixar em moedas que não são o real. Então, geralmente, dólar e muitas vezes um pouco de euro, dependendo do cliente. Então, tem clientes que têm planos, né, de, por exemplo, morar na Europa, sim, tem que ter um pouco de euro, às vezes um pouquinho de libras. Então, a gente pode olhar outras moedas, mas não o real. Agora, quando o cliente está acessando fundos de investimento estrangeiros do Brasil, muitas vezes a gente faz a opção pelo fundo redeado, que é o fundo em reais. Por quê? Porque daí não contamina a rentabilidade do fundo com o câmbio. Então, muitas vezes, quando o patrimônio não chega num valor que faça sentido o cliente mandar um pedaço para fora, a gente faz essa internacionalização a partir do Brasil, a gente gosta de separar a parte que fica em dólar, tem um pedaço que a gente gosta de fundo cambial, justamente como hedge da carteira no Brasil, e a parte que a gente investe em ativos estrangeiros, a gente prefere reais. Não é uma regra, novamente, mas é uma boa forma de se trabalhar. Perfeito. O Sérgio Rocha aqui comentando, né, vai investir todo o patrimônio dele em Oi, Americanas e Magalu. Boa sorte, Sérgio. Boa sorte. Vai ter o Ramos complementou a carteira, né? Coloca também Saraiva e OGX para balancear, né? Diversificar, da correlação baixa. Pois é. Nessa busca, né, de ativos no exterior, você comentou uma questão interessante que é o plano de eventualmente estar fora, morar em outro país, né? Aí eu queria emendar, na verdade, duas perguntas. Primeiro, quando os investidores procuram vocês para esse investimento no exterior, existe uma parcela grande que olha com esse objetivo, né? Segundo, se esse objetivo é o principal mote para essa internacionalização. E aí já emendar um outro ponto que é, ok, eu quero morar fora, mas, por exemplo, a economia europeia tem passado as suas limitações também. Eu vou olhar para já deixar esse dinheiro lá ou não? Monto minha carteira nos Estados Unidos, monto minha carteira global mesmo, ainda que já em moeda forte, e eu não preciso me preocupar tanto com o home bias do próximo home, né? Tá certo, é isso aí. Muitos clientes nos procuram para entender essa questão de morar fora e para planejar essa mudança, porque isso é muito importante, né? Quer dizer, é muito legal mudar de país para quem tem isso como um sonho, mas o planejamento antes de você chegar lá é uma coisa bastante importante, tanto de recursos, quanto de visto, quanto de moradia, enfim. Mas, na verdade, sendo honesta com você, como eu comentei, a gente acredita realmente na diversificação. Então, a gente aplica a diversificação para todos os clientes, não só para os clientes que querem morar fora. Quando existe um plano de morar fora e, eventualmente, na Europa, né, como você comentou, na nossa opinião, vale a pena ter uma parte desse recurso em moeda forte, né? Que é tanto o euro quanto o dólar, e eventualmente até diversificar entre os dois, mesmo que o desejo seja morar na Europa, por que não ter as duas moedas?
Mas isso é uma coisa assim, esse nível de detalhe é um nível de detalhe que a gente tem que mesmo olhar para aquele perfil de cliente, para aquele risco, para aquele objetivo principal, para poder definir o que é melhor fazer. Mas não necessariamente você precisa estar na moeda exatamente do país que você quer morar. Fugiu um pouquinho do assunto, mas uma curiosidade que a gente sempre tem e é difícil buscar alguém para responder, né? É muito diferente a regulação aqui pela CVM e pela SEC lá nos Estados Unidos? Eu diria que os pilares são parecidos, mas realmente a rigidez lá é maior, né? E as regras são bem mais restritas. E lá, dependendo do tamanho, né, do Registered Investment Advisor, você é regulado pela SEC ou por outros reguladores locais. E isso também faz com que o pacote de compliance seja diferente, digamos assim. Mas eu diria que a gente gosta de usar sempre o que for mais restritivo do ponto de vista de regulamento, para estar coberto em todos os cenários, né, e estar, sem dúvida nenhuma, protegendo sempre os interesses do cliente. Muito bem. Na Bolsa Americana, até a Blue Chip está, como é a Intel, caindo há dias, né? A gente não está muito diferente aqui, não, né? Aqui do estúdio, a gente fica no aquário e a gente fica vendo as cotações daqui também, né? É incrível como faz 15 dias que eu olho para frente e só vejo vermelho, né? É inacreditável, tá? A gente tá numa onda que é realmente incrível. O Powell hoje deu aquele aceno, aquele reforço para continuar caindo, né? Porque se a taxa de juros vai continuar subindo, os ativos também perdem valor. Muito bem. Sobre essa questão, né, das posições aqui e fora, eu queria perguntar um pouquinho também do modelo de negócios. Aqui no Brasil, vocês trabalham essencialmente com carteiras administradas e, eventualmente, fundos exclusivos na parte de gestão, só para complementar, para elaborar a carteira dos clientes, não é isso? Na verdade, nós somos consultoria, né? Então, o cliente decide aonde ele vai ter os recursos. Claro que a gente tem parceiros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que a gente tem, digamos, tarifas diferenciadas, tem a grade de produtos aprovada, que é uma coisa muito importante, principalmente nos Estados Unidos. Se você não tiver a grade certa de produtos, fica muito mais difícil montar uma carteira que faça sentido e que dê um bom rendimento. Mas não são carteiras administradas. Então, a gente indica os investimentos, aonde o cliente desejar que o dinheiro esteja e monta as carteiras de acordo com a nossa aprovação de produtos nos parceiros que o cliente deseja. Então, isso garante a nossa isenção, porque como eu não posso, por lei, eu não posso nem aqui, nem nos Estados Unidos receber nada de nenhum banco, nem de nenhuma corretora. Nem rebate? Não. Nem rebate. Todo rebate volta para o cliente. Quando é possível, o rebate volta para o cliente. Quando não é, a gente não recebe. Então, o cliente pode ter certeza que a gente está sempre trabalhando só para ele. Muito bem. Nos Estados Unidos, essa figura é semelhante ou a estrutura de agente financeiro regulado lá é diferente os modelos são marginalmente diferentes, né? Até onde você pode ir com cada uma das caixinhas, né? Então, nos Estados é interessante comentar sobre isso. Se você me permite, eu também não quero fugir do assunto, mas o modelo que hoje predomina no Brasil, que é o modelo dos gerentes de banco ou de agentes autônomos, é um modelo que predominava nos Estados Unidos há anos atrás. Quando foi possível para o cliente saber o quanto esse gerente de banco ou o quanto esse agente autônomo recebia da carteira dele, ou seja, quanto que ele efetivamente cobrava através do Return on Equity, né? Esse modelo desapareceu nos países desenvolvidos e passou a vigorar o modelo do advisor. Então,
Nos Estados Unidos, se você for investir, se você for um investidor um pouco maior e mesmo os menores, para você ter acesso aos produtos no banco, tem uma pessoa dentro do banco que é o Financial Advisor, que é responsável por esses investimentos. E geralmente essa pessoa cobra do cliente um FII, justamente para garantir essa independência. Então esse modelo é um modelo muito comum nos Estados Unidos, muito mais comum do que é no Brasil, que é um modelo novo esse de consultoria, né? Ele foi regulamentado mais recentemente. Então é uma novidade aí para o público brasileiro. Maravilha. Pessoal, estamos batendo esse papo com a Cláudia Selles, CEO da Vita Investimento nos Estados Unidos. Estou acompanhando aqui também as perguntas e os comentários de vocês. Aqui o Helder também mandando uma carteira maravilhosa. Empresa aérea, CDB de longo prazo e varejo. Se esse CDB for pré, aí realmente o Helder está contribuindo lá para a carteira do nosso amigo que tem Lojas Americanas Magazine Luiza. Bom, agora nós vamos para o segundo intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. BMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos no ar com o terceiro e último bloco do Você com o Dinheiro de hoje, com a participação da Cláudia Selles, CEO da Vita Investimentos nos Estados Unidos, que nos agraciou com a presença dela aqui hoje, né? Teve que vir de lá inclusive. Muito obrigado mais uma vez, Cláudia. Estou aqui acompanhando as perguntas do chat e naturalmente os likes, pessoal. Dedo no like aí, pessoal, vocês estão acompanhando o programa, esquecem de dar o like, a gente precisa deles para validar o nosso trabalho por aqui. Não se esqueça também, você que está chegando agora, de se inscrever no canal da BMC News para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Cláudia, eu queria, nesse último bloco, a gente guarda as perguntas um pouco mais filosóficas, né? E eu queria aproveitar para trazer algumas perguntas a respeito da sua carreira, seu histórico, que tem uma história bastante interessante. Você teve do outro lado a gente estava brincando aqui no intervalo, né? Do outro lado do muro das finanças, né? Pensando em operações estruturadas de financiamento, né? Buscando essa parte de corporativo. Como foi? Conta um pouquinho para a gente da sua carreira e das suas passagens. Depois tem uma outra perguntinha também sobre como é passar por crises, mas primeiro, compartilha com a gente como foi a construção da sua carreira.
Sem dúvida. Eu, então, trabalhei, como eu falei, 25 anos em grandes bancos, dentre eles o ABN, que depois comprou o Real. Então, eu saí de uma operação de banco de atacado, né? Até comecei na mesa de derivativos no ABN e aí fui para o Banco Real, uma operação muito maior, enfim, envolvendo clientes de varejo, apesar de eu estar na parte de atacado, mas uma experiência, né, muito diferente, muito interessante. De lá, eu fui para a Lehman Brothers. Nós, na realidade, fomos montar a Lehman Brothers no Brasil. Adivinha em que ano? 2007. Que maravilha! Exatamente. E aí, claro, passamos pela crise em 2008, pela quebra da Lehman. E da Lehman, eu fui para o Deutsche, que eu também fiquei muitos anos no Deutsche Bank no Brasil, também nessa área de grandes clientes corporativos. E sim, estive presente e gostava muito de toda essa parte da dívida da empresa, do hedge da empresa, que é a realidade, como você comentou, oposta, né? Claro, quando uma empresa faz dívida, por exemplo, uma debênture, um bond, do outro lado tem quem? O investidor, que vai justamente comprar essa dívida, se for adequada, né? Com o objetivo de investimento. Mas isso, sem dúvida, traz uma bagagem, né? Uma visão diferenciada quando a gente vai falar com pessoa física, né? Então, a minha carreira realmente não é em pessoa física, apesar de estar sendo muito bom esses anos, desde 2020. Eu estou trabalhando com pessoa física e também é uma experiência muito interessante, mas eu acredito que essa bagagem de outra visão, outras operações e coisas mais complexas, sem dúvida agrega para o atendimento dos clientes pessoa física. Tem uma coisa que é comum nessas duas carreiras, que eu digo que é justamente onde está o meu coração, que é o que eu amo, que é o cliente. Então, realmente a minha força sempre foi o cliente, sempre foi a minha paixão. E estar junto do cliente, fazendo o melhor para o cliente é o que me deixa feliz. Então, nesse ponto é igual. Muito bem. E como é que foi? Você falou que estava lá no Lehman exatamente, entrou em 2007 para 2008. Como é que foi? Conta aqui para mim, né? Não tem ninguém vendo mesmo. Conta aqui para mim, como foi viver essa experiência de dentro do banco que essencialmente foi o principal expoente, né? Não foi só dele, não foi uma questão específica, mas acabou ficando com esse selo, né? Essa referência. Foi olha, eu digo que foi assim um aprendizado muito grande. Por coincidência, na semana que a Lehman quebrou, no final de semana, que passava na TV, o povo saindo do escritório com as caixinhas e tal, eu estava em Nova York. E passei por tudo aquilo, que foi um momento assim inesperado, né? A Lehman não esperava, ela esperava que fosse ser salva e no final acabou tendo que declarar o Chapter 11, né? E é uma experiência muito interessante, agrega muito, então, a convivência com aquelas pessoas que acreditavam, assim, inclusive pessoas próximas a mim na organização, tinham todo o patrimônio em ações da Lehman, porque tinham entrado há 10 anos atrás, ou 8 anos atrás, ou 5 anos atrás, e a ação só subia. Para que eles iam ter outra coisa, que é o oposto da diversificação de portfólio que justamente a gente falou até agora, né? Então, quer dizer, o seu salário já saía dessa empresa e você ainda deixava todo o seu patrimônio atrelado a essa empresa, né? Então, são lições que você leva para a vida toda. E foi um período difícil. Eu vou ser honesta com você, quando eu voltei de Nova York na segunda-feira, eu cheguei a pensar, nossa, acho que o mercado financeiro acabou, né? O que será que eu vou fazer agora da minha vida? Claro que não foi bem assim. E estamos todos aqui, apesar de ter sido uma crise bastante forte, que se prolongou, né? E trouxe, enfim, efeitos para muitos players e para muitas pessoas realmente. Infelizmente, até pessoas que passaram muitas necessidades, perderam suas casas, moraram em carros, coisas, né, muito tristes. Mas foi um momento de aprendizado. Quando a gente está no pico da crise,
geralmente não é mais uma questão de risco, é incerteza. Assim como na pandemia de 2020, a gente não tinha ideia do que seria o mundo pós-Covid. Em 2008, é lógico, não era uma pandemia, não era uma questão de saúde pública, mas em 2008 a gente não sabia o que ia ser banco depois daquilo, se daria para sustentar. A gente teve consequências, inclusive aqui no Brasil, onda de quebras aqui, corrida aos bancos, que essa angústia, e depois também ver como as coisas saem, é interessante. Mas as crises, o que a gente está vivendo hoje é muito diferente daquela época, né? Sim. Essa crise é muito diferente, ela surpreende os mercados, porque em 2008 a recessão veio porque o sistema de crédito, principalmente ligado a financiamentos de casas, quebrou. Então teve uma recessão gigantesca e aí o Banco Central nos Estados Unidos fez um estímulo econômico que não resultou em inflação, porque a economia estava horrível, né? Então o estímulo financeiro, o aumento do balanço, não resultou em inflação. Agora, nessa última crise, no Covid, eu acho que a incerteza foi tão grande ou até maior, porque realmente uma coisa completamente inesperada, uma pandemia em que todos tiveram que ficar trancados em suas casas, ninguém sabia realmente o que ia ser, uma questão muito séria de saúde pública, como você falou. E aí usaram a receita de, bom, vamos injetar dinheiro na economia. Só que dessa vez, quando a questão da pandemia foi controlada, que graças a Deus não demorou tanto, o efeito desse estímulo monetário foi a inflação. E as pessoas nos Estados Unidos não estão acostumadas à inflação, tem muitas décadas sem inflação. Inclusive a gente brinca, eu sou bem antiga, além de ser brasileira, a gente já viu inflação. Mas tem muita gente que está no mercado lá hoje que nunca viu inflação, então realmente não sabe lidar, né? E espera que, não, já acabou, já passou. A gente sabe que a inflação não é uma coisa tão simples assim de se conter, porque ela vai se alastrando, então ela começa num foco específico, que foi realmente a falta de oferta de alguns produtos, mas aí ela foi se alastrando para outras áreas da economia e hoje ela está bem permeada em serviços, principalmente no mercado de trabalho, né? Então, é difícil saber quando que esse momento vai realmente passar. Acho que sim, o ano passado foi um ano difícil por conta da inflação e alta de juros que afetou os mercados como um todo. Na minha opinião pessoal, acho que a direção está correta, realmente tem que ter um certo aperto monetário para conter a inflação, porque a inflação é muito ruim para as pessoas que mais precisam, né? A inflação é justamente aquele imposto invisível que tira de quem não tem dinheiro no banco, de quem não tem investimento. Então, é justamente uma coisa que faz muito mal para a economia e para as pessoas como um todo. Mas difícil saber como e onde, né, isso vai realmente começar a se normalizar, né? Acho que... Maravilha. Pessoal, estou acompanhando aqui o chat. O Matheus Ferreira tem uma pergunta. Eu não sei se a Cláudia pode responder, Matheus, porque como ela já me colocou, tem também a trava da SEC. Mas o Matheus estava perguntando aqui empresas que vocês gostam de olhar nos Estados Unidos. Se não puder responder, tudo bem. A gente traz a pergunta do chat. Não sei se você pode responder ou não. Eu vou responder o que a gente realmente faz, que eu até comentei. A gente não recomenda empresas específicas. Então, a gente prefere mesmo acompanhar bons gestores, recomendar bons gestores, ou recomendar ETFs, que são justamente fundos fechados, que geralmente seguem índices, né? Então, a gente prefere ir por esse lado, justamente porque a gente não acredita que tem equipes comparáveis à equipe de um asset manager que analisa setores e ações e tudo mais, que tem muito mais ângulos que nós para recomendar empresas específicas. Maravilha. Cláudia,
tenho o que mais dizer, senão muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite e vindo até aqui, né, especialmente fazer pessoalmente. Acho que a dinâmica fica bem mais legal, outra coisa. Você pode deixar os contatos, quem quiser procurar a Vita, quem quiser procurar a você, ou mesmo as redes sociais, para saber um pouco mais do trabalho da Vita. Você pode compartilhar com a audiência? Sem dúvida. Então, vocês podem encontrar a Vita no LinkedIn ou no Instagram, Vita Investimentos, ou então no e-mail, contato@vitainvestimentos.com. Fechado. Pessoal, hoje nós tivemos esse bate-papo riquíssimo com a Cláudia Salles aqui da Vita, CEO da Vita Investimentos nos Estados Unidos, para falar exatamente sobre investimentos no exterior, sobre fundos de investimentos e todas as temáticas que permeiam esse tema. Muito obrigado a você que acompanhou o programa, deixou sua pergunta, seu comentário no chat, deixou o seu like e fez sua inscrição aqui no canal da BMC News, isso é muito importante para nós. Fique agora com o Top News para o fechamento de mercado e a participação da Débora Oliveira e do Gabriel Monteiro. Até amanhã com mais Você com Dinheiro. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.